Tudo é venda. Será mesmo que tudo é venda? Estamos de volta aqui com o Universo Arc, que é essa plataforma de conteúdo com o objetivo de te ajudar a empreender aí no mercado criativo. Exatamente. Eu sou Rick Hudson. Eu sou Vitor Grimaldi. E esse episódio, assim como todos os outros, não contém milagres. Bom, estamos de volta, terceira temporada, né, Vitor? Isso aí, demorou, mas chegamos. Tivemos um hiato aí, a gente vai explicar pra vocês rapidamente por que demorou pra gente sair dessa segunda temporada pra terceira de agora. Muito trabalho, né? Muito trabalho. Tanto eu quanto o Vitor tivemos que nos dedicar aí às nossas empresas, aos nossos escritórios, porque afinal de contas a gente segue trabalhando com os nossos, né, com as nossas empresas. E esse ano a gente fez Casa Cor. Estamos, inclusive, aqui, né, Vitor? Exato. Esse ano estamos numa versão um pouco diferente aqui na Casa Cor. E foi isso. A gente tinha que ter um tempo para dedicar as coisas, como a gente já fala que não há milagres, né? A gente tem que ser múltiplas tarefas, fazer várias coisas ao mesmo tempo e empreender nesse mundo que a gente tá de criativos e essa maluquice que é. Exatamente. E aí, com isso, a gente teve que fazer outros planejamentos para o Universo Arc, colocar a gente para fazer as obras que tinham que acontecer aqui na Casa Cor, para então a gente retomar com uma parceria em altíssimo estilo. Exatamente. Estamos começando a nossa terceira temporada, esse é o episódio 1, então tudo é venda. E essa temporada é um oferecimento do Soul Mais Estiloso. Para vocês que não conhecem, o Grupo Soul é um grupo de relacionamento aqui em Brasília, que une aí diversas empresas do segmento de construção e coloca elas para interagirem com os profissionais do segmento aí de arquitetura, de design, de decoração. O Estiloso é um portal de notícias que trata aí das atualidades e traz pra gente sempre tudo de novinho e quentinho no que diz respeito à moda, gastronomia, decoração, cultura, viagens e por aí vai. Muita coisa. E aí esse ano eles montaram um estúdio de podcast aqui dentro da Casa Cor. E como a gente é parceiros aí de longa data, surgiu aí essa possibilidade da gente trazer a nossa terceira temporada para cá. Então, fica aqui o nosso convite para vocês conhecerem não só o Grupo Soul, mas também o Portal Estiloso. E aquele recado sempre importante: como a gente deve priorizar e valorizar empresas que apoiam o tipo de trabalho que a gente está realizando aqui no Universo Arc. Exatamente. É conteúdo gratuito, é conteúdo que ajuda não só na sua formação enquanto profissional criativo, mas também na formação de estudantes e outros profissionais que vão chegar aí no nosso mercado. Valorize esse tipo de empresa. E vamos lá então? Vamos começar o nosso episódio? Bora começar. A gente já começou com esse tema, né? O tema é polêmico. Tudo é venda, Vitor? Tudo é venda? Cara, não sei o que você acha. Você acha que tudo é venda? Tudo é venda, gente. Tudo é venda, que cara. tudo é venda. Tudo é venda. A gente sempre briga muito pega muito nesse tema, que pra gente é muito importante, que nós, quanto criativos, né, em qualquer ramo que seja ele, a gente às vezes tem uma dificuldade de encarar o nosso processo, o nosso trabalho como venda, né? E até pelo difundir isso no próprio mercado para os nossos clientes, nem eles às vezes entendem que aquilo que eles pedem para você como uma dica, uma ideia, isso é uma venda, né? E a gente tem que abrir essa cabeça para muito mais do que só no nosso segmento. Eu acho que a gente tem que voltar assim, muito antes, muito antes, assim, a gente não vai nem começar falando do mercado criativo em si. Sim. A gente vai defender a ideia de que tudo é venda, porque se você parar pra pensar, desde que você é pequeno, você tá vendendo de alguma forma. A gente tem que entender que a venda não necessariamente é só aquela pessoa que tá no shopping, numa loja de sapato. Isso também é venda, mas não é só isso, né? Sim. A venda é todo o processo que você tem ali de negociação para conquistar alguma coisa. Exatamente. E aí você tem uma troca de algum serviço, dinheiro, produto, seja o que for, para que essa venda seja executada. Quando você está, por exemplo, em casa e você é pequenininho, quer dormir na casa do seu amigo, você faz todo aquele malabarismo de: mãe, se você deixar eu dormir lá, amanhã eu lavo sei lá, a louça do dia do almoço, pode Sim, ser? exatamente. Isso é um tipo de venda, a gente consegue desenvolver isso. Falhas técnicas, segue o bonde, é isso aí. Então, quando a gente tá em casa tentando negociar com a nossa mãe, quando a gente tá no nosso relacionamento tentando negociar ali com o nosso namorado, com a nossa esposa, o que eu posso fazer para conquistar outra coisa? Você tá vendendo de alguma forma. Sim. Nem tudo é só troca tudo é um argumento da venda, né? Ele tá vendendo ali e assim, e a gente vai ao longo do tempo aprendendo e passando o olho de várias vendas que a gente tá aqui, né? No nosso ar, mas a gente não consegue pescar que aquilo foi feito uma venda, né? Desde uma roupa escolhida,
desde do material que você tem na sua casa, tudo, se hoje a gente está com essa roupa, houve uma venda por trás do estilo, da maneira que ela chegou até a gente, né? E também tem aquele mito, né, que a gente chega na nossa profissão ou em outras, assim, todo mundo tem um estigma, né? Vender ou não vender? Até a gente brincou, eis a questão, né? Porque todo mundo às vezes tem medo da profissão do vendedor. Acha que, mas eu sou só um vendedor. Cara, mas é isso. Até nos insights, assim, nos mínimos detalhes, tá toda hora fazendo uma venda, né? A propaganda de um programa infantil, ela é de brinquedo. Ela tem uma venda embutida para poder patrocinar aquilo, né? Então, até os meios de transporte hoje, com a evolução tecnológica, ela tem uma venda da facilidade, do produto, dos commodities, né? A gente vê bebidas que inserem também no seu processo de venda, né? Que você remete até épocas do ano, você já lembra de certas marcas. Então, assim, são vários tipos de venda que estão aí no nosso nariz e a gente às vezes fala, não, mas eu não compro isso, não, mas eu não vendo isso, né? Então, assim, vamos quebrar um pouco também esse místico, que a gente tem que vender, né? E na verdade a venda ela vai nesses entremeios aí. A gente falou um pouquinho ali antes que não necessariamente é uma questão monetária, não é que você troca tudo por dinheiro, você também pode, mas é a venda do produto, é a venda da sua imagem, como você falou da roupa. A roupa que você escolhe no dia para poder sair, você quer passar uma imagem, você está vendendo uma imagem, Exato. né? Os produtos, como você falou, às vezes a propaganda tá ali te chamando para poder consumir aquele produto, com muito mais insights que não dizem nada sobre dinheiro, que não dizem nada sobre uma troca monetária. É sobre uma sensação, você quer vender uma sensação, você quer vender uma experiência, você quer vender alguma coisa. Exato. E aí a gente volta, você até falou assim, às vezes o pessoal fica com esse receio assim, eu sou vendedor. Gente, ser vendedor é a profissão, porque na verdade é isso, assim, a vida inteira você vende tudo nessa vida. Se você é professor, você está vendendo ali o conteúdo que você, né, adquiriu e transformou aquilo ali de forma metodológica para poder levar para a escola. Então, você está vendendo ali o seu conhecimento. Se você, sei lá, é um técnico de informática, você está vendendo ali o seu raciocínio lógico para poder fazer uma programação. Exatamente. Se você é arquiteto, você está vendendo projetos, ideias, né? Se você é um estilista, você está vendendo um design, um conceito. E aí você vai para todos. O cara tá vendendo paçoca, ele tá vendendo ali um quitute para alguém que tá esperando, né? Assim, tudo tem o seu processo na venda. Então, independente do tamanho dela, né? E aí, às vezes, a gente desmerece um pouco em relação de valores. Mas, quando a gente tem que olhar pro negócio, a gente tem que entender, assim... E é isso que a gente quer alertar também com esse tema de venda, né? Porque a gente, quanto criativo, tem que abrir nossa cabeça pro negócio, né? Pro business, assim. Que é o quê? A gente tem que estar sempre preparado para vender. Vender a gente, vender o nosso negócio, vender o que a gente faz. E sem ter medo do que vai esperar como resposta, né? Porque nós somos formados assim e às vezes a gente tem medo de cobrar, a gente tem medo de colocar o nosso preço, de saber o valor do nosso preço, que são coisas diferentes. Então, é esse impasse que a gente está discutindo. E aí, na verdade, eu acho que entra também num ponto que você... esse que é a questão, assim, como entrar no business, como que você se apropria da profissão de vendedor, quando você conhece o que você está fazendo, né? Exato. Então, por exemplo, se você decidiu que você vai vender carros, para você poder ser um bom vendedor de carro e aquilo ali de fato te trazer um retorno financeiro, que seja, né, condizente com a sua expectativa, você precisa se apropriar do universo carro, entender, né, o que quer dizer carro, e por que aquele carro custa aquilo, e o que aquele carro vai levar de experiência para quem está querendo consumir, para então você conseguir passar credibilidade com a sua venda. Eu, por exemplo, seria um péssimo vendedor de carro, porque eu não entendo nada. Carro para mim é cor. Exato. Que carro é esse? Vermelho. Que carro é aquele? Cinza. Sim. Em compensação, você já é uma pessoa que adora carro. Você fala o tempo todo sobre carro. Eu vi. E várias vezes quando eu estou conversando com você, você vem me explicar um pouco sobre o carro, a marca, o que ele faz, o torque, como que ele foi produzido, aquela linha específica, eu até começo a pensar assim, falar, será que eu queria? Mas aí depois que eu paro de conversar com você, eu desisto da ideia, porque eu não sou muito fã de dirigir. Mas exatamente, mas assim, a gente tem que entender que por trás de tudo tem uma venda, né? Então, onde que a gente quer chegar? Com esse conhecimento que a gente vai adquirindo das coisas, a gente tem que ir criando essa bagagem para poder vender melhor, né? E assim, eu sou um cara que vim muito de vendas, né? Eu trabalhei muitos anos em loja de planejado, de armários, e isso acabou me dando know-how porque eu atendia muito ao público, assim, direto. Eu fazia essas conexões com os arquitetos e vendia. E a gente às vezes pega que o quanto que é importante, que o pessoal às vezes da arquitetura ou do meio criativo tem medo, né, de cobrar, porque às vezes cai nesse, digamos assim, eu preciso de uma ideia, eu preciso de só um negocinho, né? Então, assim, às vezes até no carro ou numa coisa, a pessoa consegue enxergar esse valor,
esse ganho que tem ali, o preço, né, que ele vai colocar. E aí a gente tem uma dificuldade quanto criativo, que é como vender uma coisa tão difícil como a ideia. Antes da gente chegar nessa resposta, vamos só tentar entender, porque a gente vai tentar dar alguns insights para o público, né? Para como a gente acha que dá para você poder chegar nesse produto, como vender esse produto tão difícil. Mas eu acho que antes seria interessante a gente contar ali uma retrospectiva, tanto minha quanto sua, de quais foram as vezes, desde que a gente entende, que a gente começou a vender coisas. Se você quiser, eu começo. Pode começar. Bom, eu me lembro, contei até no outro podcast que eu tinha gravado aqui, junto com o pessoal do Soul. Quando eu era bem pequeno, eu devia ter, sei lá, meus 8 anos, mais ou menos. Eu morava aqui na cidade ocidental e eu queria dinheiro. E minha mãe não me dava dinheiro. E eu precisava de dinheiro para comprar qualquer coisa que era muito importante na época, que talvez fosse balinha, né? Balinha, pirulito e tal. E aí deu na minha cabeça, eu falei assim, bom, se ela não vai me dar dinheiro, então eu vou vender alguma coisa. Aí eu construí uns bonequinhos ridículos, assim, de cartolina, parecia um cone. E aí botava um olhinho, uns cabelinhos, e eu tive a audácia de escrever assim num papel e botar assim: vendem-se bonecos lindos no portão de casa. Vendi algum? Não vendi. Mas a intenção tava ali já de começar. Aí depois eu já vendi chocolate na faculdade. Eu já trabalhei com venda em uma locadora de filmes, extintas locadoras de vídeo, né? Você que tá aí nem sabe às vezes o que é isso. Talvez nem saiba, mas existiram aí, gente. É a avó aí do Netflix, ela tá na avó do Netflix. Exatamente. Que mais? Eu trabalhei depois vendendo marcenaria, né? Trabalhei também vendendo projeto, e aí depois eu segui a minha vida. E trabalhei vendendo conhecimento, eu dei muita aula, né? Aula de francês, aula de inglês e de espanhol. Então, acho que foi por isso. E trabalhei vendendo desenho, tá? Eu também desenhei muito tempo como mangá. Então, eu tô ali desde que eu me entendo dos 8 anos, vendendo coisas para chegar aqui agora e tá vendendo um trabalho criativo enquanto arquiteto. Sim. E aí daqui a pouco eu tento dar a resposta para vocês de como a gente tenta vender isso. E você? Não, minha trajetória, assim, em casa a gente sempre teve isso que você falou com a mãe, né, e tal. Eu sempre tive esse cuidado, assim, lá em casa era muito assim, pra você ter uma mesada, um dinheirinho, você tinha que fazer as coisas, né? Então era tipo uma forma de compensar e educar até financeiramente, assim. Não, se você me ajuda em casa, eu te dou tanto, né? Você vai comprando suas coisas. Mas logo assim, mais cedo, com os 12 também, eu fazia pequenos trabalhos, assim, entendeu? Até quando eu morava em São Paulo, um dos primeiros empregos foi até em loja de material de construção, né? Olha o rolê que eu dei pra depois estar fazendo obra. E assim, tadinho do meu chefe na época. Porque, cara, eu tinha 12 anos, não sabia nada. Fui entender lá sobre tubulação, conexão, não sei o que. Eu trabalhava direitinho, mas assim, não tinha um interesse e talvez nem via como é que aquilo ia me agregar tanto no futuro. Mas eu fazia o meu trabalho, ia e tal, para ganhar um dinheirinho, para comprar as coisas e tal. E é isso, acho que de você começar a ter essa consciência, então eu sempre estava trabalhando em alguma coisa. Né, cara, já panfletei, já entreguei mini pizza em São Paulo. Cara, já fiz uma porrada de coisa também. Por quê? Porque é sempre esse valor de você ter algo a mais. Não é que... É pra você entender que há um custo, que as coisas precisam ter esse valor para você ter um retorno, né? Nada cai do céu. Como a gente diz aqui, não há milagres. Então, cara, assim, vamos atrás, vamos correr pra você aprender, pra você fazer alguma coisa, para você entender do mundo. Então, sempre correr atrás. E quando eu vim para Brasília, foi isso, né? Quando eu sempre fazia esses trabalhos e tal, quando eu vim para Brasília, que eu vim para estudar, fazer as coisas, cara, a minha oportunidade foi essa. Eu tinha feito um curso de CAD, tava tentando já passar na faculdade, consegui um emprego de desenhista e falei, cara, eu mesmo vou me bancar, vou ficar a faculdade e tal. Então, assim, e é isso também, a necessidade faz a gente correr até mais atrás, né? Nada como um boletim. Um boletim resolve muita coisa. E depois disso foi o rolê, né? Desenhista, conferente, vendedor. Aí eu comecei a melhorar como vendedor, entender mais sobre o produto. Aí até vai empresa, vai ali, faz estágio, não sei o quê. Depois gerência. E agora com o escritório, né? E Universo Arc, um monte de coisa pra gente poder vender a nossa própria ideia. Antes a gente vende as coisas dos outros. Mas depois agora a gente está vendendo a nossa ideia, agregando aos outros. Então, essa volta que a gente dá, a gente entende que tudo, igual a minha vinda a Brasília, eu sou de São Paulo, a cidade se vendeu para mim. Eu fiquei apaixonado por ela, pela arquitetura, pelo céu, por tudo. Falei, cara, eu vou morar aí. Eu vou me formar aí. Então, pra mim, foi uma vida. Chegou em setembro, viu o calor, desistiu. Não, eu tô aqui até hoje, mas assim... Não aconteceu nada. Mas assim, então essa venda, ela tá conscientemente e às vezes inconscientemente, né? Então, essa venda que a cidade me vendeu
o quão bom era estar aqui, mesmo sem saber, às vezes, da secura, das coisas, que me atraiu até Brasília, né? Então, isso é uma coisa que você vai adquirindo com o tempo, a gente vai trabalhando, mas sempre com esse pensamento de alavancar o teu conhecimento e melhorar na sua venda pessoal, profissional, enfim. Então, acho que é mais ou menos essas trajetórias, né, que a gente Então, pronto. Então, trajetória contada, já entendemos aqui que a gente éramos criancinhas bem gananciosas, querendo um mini dinheiro ali pra balinha. Aí agora a gente volta pra pergunta anterior que o Vitor tava querendo responder. Como que a gente faz para poder vender um dos produtos mais difíceis que a gente tem, que são as ideias? Que por incrível que pareça, talvez você que está aí do outro lado também tenha tido esse tipo de pensamento, ideias custam, né? Elas não são de graça. Para a gente poder ter ideias, a gente tem um processo ali, né, de anos e anos de muita pesquisa e de background, de testes, para que a gente consiga dar a solução. E quanto mais rápida, prática, fácil e óbvia essa ideia que a gente consegue dar, significa que a gente é mais capaz com aquilo. Então, não é porque a ideia foi muito rápida de ser concretizada que ela não vale, pelo contrário, né? É aí que a gente tem que pagar, porque envolve tempo. Então, como é, Vitor? Como que a gente faz para poder vender um dos materiais mais difíceis, que são as ideias? Então, eu acho que primeiro a gente tem que se dedicar àquilo que você falou, né? A gente tem que entender primeiro o processo do que a gente faz, porque o autoconhecimento do que a gente pode entregar, ou o quão isso demanda para você, é o que vai te possibilitar saber cobrar. Já é um primeiro ponto, né? Que já é um dos temas que a gente sempre discute, que é o autoconhecimento. Você tem que entender o que você tem para oferecer para alguém, qual é o seu diferencial para alguém e quanto isso vai custar. Então você tem que fazer, voltar um pouquinho, né? Sentar a cabeça, se centrar e falar, cara, qual é o meu diferencial, o que eu posso entregar para o meu cliente? E aí, a partir do momento que você se conhece e vê o que você tem a oferecer, até você dá mais valor. Porque muitas vezes eu acho que as pessoas se perdem, não sei o que você acha, nela mesma. Nem ela acredita que ela tem um potencial de valor. Sim. Então isso já começa a dificultar. Porque às vezes até quando eu comecei a trabalhar, né, para outras pessoas em lojas e tal, até de um porte, digamos, bacana, né, de níveis nacionais, com valores agregados, a gente tinha novas pessoas que chegavam ali para entrar como venda, e quando elas viam os valores do orçamento, elas falavam, meu Deus, é muito caro, e não sei o que. E aí eu sempre brincava assim, tá, caro para quem? Talvez seja caro para ela adquirir, mas para o cliente potencial da loja, do nicho competitivo deles, não era. Tanto é que a gente fechava, tanto é que a gente tinha meta, tanto é que a loja estava aberta, estava funcionando. Então, eu acho que primeiro é você se conscientizar e aprender do que você tem para vender, do que você pode vender. E aí sim, já é um primeiro passo, eu acho. Você ia falar, pode complementar. Não, é porque você falou um negócio que na hora que você falou, eu fui pensando aqui que talvez isso aí a gente divida em dois caminhos, né? Porque assim, a gente precisa entender que existe você entender o processo daquilo que você está vendendo, para você entender o custo daquilo ali, e depois você entender que a marca, a empresa, ela vende às vezes ali um valor agregado, uma experiência, algo além, algo que é intangível. E aí quando você entende os dois, né? Se você entender você já vai entender primeiro o custo das coisas, você vai perceber que as coisas fazem sentido custar o quanto custam. E depois, quando você vai para a parte do valor, que é uma coisa mais intangível, né? Você também começa a entender que aí, por isso que algumas marcas conseguem vender produtos em valores estratosféricos, né? Sim. Mas o principal, você falou, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com marcenaria, eu realmente parei de gaiata, eu precisava de um emprego. Quem me deu o emprego, eu fui. Que bom que eu fui, porque eu aprendi bastante, né? Com marcenaria. Sim. Só que eu achava inadmissível você chegar num lugar e assim, fazer o orçamento de uma cozinha. A marcenaria de uma cozinha simples, sei lá, uma cozinha de 20 metros quadrados, né? Uma cozinha de um apartamento, na maioria dos lugares aqui de Brasília, né? Não é um apartamento gigantesco, é um apartamento comum. Você gastava 60, 70, 80 mil reais em marcenaria. Não é a cozinha, é a marcenaria, os armários. Sim.
Aí você ficava, gente, mas é um valor muito alto, né? E depois você descobria que tinham outras empresas que cobravam mais caro ainda. Exato. Mas aí quando eu comecei a ir pra fábrica, quando eu tive que começar a fazer os pedidos, aí eu ligava pro lugar pra saber o valor da chapa, aí tinha que vir o frete, aí tinha o imposto em cima daquela chapa, aí depois a gente pegar e levar pra marcenaria, começar a fazer o beneficiamento daquilo, o tempo de produção, quantas pessoas envolvidas pra fazer um armário, né? E aí fita e não sei o que. Aí você fala, entendi. Sim. Entendi porque custa o que custa. Então o conhecimento, ele é a base. Né? E a gente está falando de um armário aqui, que é uma coisa que tem uma indústria, que tem uma loja na frente. Mas a gente está falando também do autoconhecimento, porque você às vezes você é seu produto, né? No caso da arquitetura, o design, muitas das vezes você é eu comecei assim, né? Fui trabalhar com arquitetos amigos, mas assim, meu escritório anda na mochila no notebook. Então, assim, você começa ali fazendo muita coisa por si, você tem que enfrentar muita coisa, então, assim, você tem que entender onde que você está, que a gente já falou isso em outros episódios, né? Qual que é o seu momento, que a gente já discutiu isso aqui também, em outras temporadas, mas esse momento te possibilita a conhecer assim, o que eu posso entregar, até onde eu vou entregar e qual que seja o seu negócio, né? Desde pequeno a ser maior. Então, acho que esse processo da venda, ele vai acabar, quando vocês olharem, vai ser muito parecido. Ele vai acabar se repetindo, né? A única coisa que a gente, às vezes, não quer olhar e não quer enxergar esse processo. Então, esse conhecimento, ele vai te pautar para você falar assim, olha, realmente, hoje eu tô aqui vendendo isso aqui, então eu preciso entender desse produto, entender esse processo que você falou, primeiro. E aí depois você vai agregar essa questão do intangível, que vai ser ótimo. Mas se você não tem essa base, eu acho que aí... Não chega nem no intangível, né? Você não chega nem no Então, intangível. puxando até isso que você falou, eu acho que a gente pode tentar entender exatamente isso. Então, quando a gente está falando de vender um produto que é a ideia, e essa ideia sai da cabeça de um ser humano... Sim. Se a gente... você falou aí, eu pensei assim, me corrija se eu estiver errado, se a gente pode afirmar isso ou não aí pelas suas ideias. Se a gente não conseguir se enxergar enquanto essa empresa... E entender todos esses... Por exemplo, eu falei de uma marcenaria. E aí eu falei de comprar o material, do frete, do imposto, do funcionário. São os processos. Tudo que está em volta do produto final. Se a gente não conseguir encontrar tudo que está em volta da nossa ideia, para ela existir, sim, a gente não consegue dar o valor que a coisa precisa. Porque é aquilo que a gente discute muito, assim. Às vezes as pessoas, elas negligenciam assim, eu trabalho em casa. Tá, mas você tem energia. Você tem sua internet. Você tem ali o lanchinho que você vai tomar de tarde enquanto você está produzindo. Você precisa comer, né? Você precisa comer. Morrer. Então, assim, tem custos que... O mínimo, sabe? Eu acho que a pessoa tem que começar a se motivar. Porque é isso. O cara que vende um hot dog, ele também vai fazer todo esse cálculo do pão, da embalagem, do local, do quanto tempo que ele precisa para esquentar uma salsicha, quanto que vai de molho, quantas caixinhas de molho de tomate. A receitinha, digamos, é a mesma, né? Então, é isso que a gente tenta trazer também para vocês abrirem esse olhar. E sempre... Quando você tiver isso, entender o que você pode entregar, que aí você vai entender assim, quanto que isso custaria para eu oferecer para o outro, né? E é aquilo que eu falei, não estou falando só de dinheiro, porque talvez também a gente já falou várias vezes que às vezes esse retorno ele não vai ser financeiro. No começo da nossa jornada, que a gente está com um pouco, não tem projeto, às vezes aparece uma oportunidade, às vezes você faz um projeto mais barato, alguma coisa que não vai te dar tanto retorno financeiro, mas aquilo vai te dar um post pro Instagram, aquilo vai ser sua primeira obra concluída, peguei um banheiro para fazer legal, que a gente também já falou muito sobre isso. Então é aí que você começa a entender o custo. Mas mesmo que às vezes você faça algo que não vai voltar em dinheiro, e você entendendo o seu custo, você sabe que aquilo tem que te dar pelo menos algum retorno. Sim. E aí você vai fechando um pouco da matemática. Porque é isso, o retorno não é só o dinheirinho no bolso. Ele tem outras formas de voltar para você. Então a gente tem que se ligar, que é isso que a gente está falando. Vender a ideia que é difícil, como vender ela, que a gente também já falou que isso, como criar essa história, essa narrativa. Então você conhecimento do seu produto. Tudo nas outras temporadas, tá, gente? Tudo isso que a gente tá falando aqui já foi ensinado nos outros episódios. Você volta lá e faz um universo já maratona aí. Já maratona tudo. Exatamente, que vocês vão entender o que a gente tá falando, que é uma linha de raciocínio que a gente vai seguindo pra vocês pegarem o fio da meada. Então eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que isso é um princípio, né? Que não é uma certeza absoluta, mas que eu acho que é um caminho. Que a gente tá aqui é pra falar sobre os nossos caminhos, como a gente fez, o que a gente vê no mercado, o que a gente vê que as pessoas estão fazendo e dá certo. Então, é um começo para todo mundo trilhar e saber o que fazer. E por falar em caminhos pessoais, eu vou incluir algumas coisas no que o Vitor falou aqui, que
pro meu processo, quando eu comecei a entender que eu queria trabalhar com arquitetura, e não só arquitetura, né, na criatividade como um todo, eu comecei a inserir dentro das minhas planilhas, eu adoro planilhas, eu tenho várias planilhas, tudo o que eu consumia que de alguma forma me auxiliava em produzir melhor, com mais propriedade o que eu fazia, Sim. ia parar como vamos dizer assim, um curso assim de capacitação, uma capacitação dentro da minha planilha. Então, por exemplo, eu viajo, sei lá, no final do ano, e é batata, eu nunca viajo apenas para poder ficar morrendo lá no lugar assim, fazendo nada. Eu vou ir para um museu, eu vou querer ir numa exposição, eu vou visitar um prédio que eu queria muito ver, eu quero entender, aí tem um curso que só acontece naquele lugar, eu tento marcar as férias para aquele curso. Então, já que eu tô indo pra lá, já que eu tô indo me capacitar, já que eu tô indo voltar com aquele conto, vai voltar. Aí vai cair naquele meme, né? Como é que você acha um arquiteto viajando? Ele tá assim, tocando assim, ó. fazendo assim na parede. Pegando e destruindo as coisas. Ai, que textura é essa aqui? Nossa, como é que o cara fez isso? E você lá querendo curtir o rolê e tal. Pera aí, gente, deixa eu só... Mas eu acho que a gente tem que ter esse tipo de pensamento sim, porque você imagina, se a ideia, ela vem de um processo criativo, e já vou até dando spoiler aí, vem um episódio aí pra gente falar sobre processo criativo, que não é um dom, né? E sim um processo. Então, se pra gente entender que construir ali um projeto, construir uma logomarca, construir um nome de uma empresa, construir o desenho de uma roupa, enfim, qualquer ideia criativa que a gente precisa ter, isso tem um processo que a gente precisa ser alimentado e abastecido com bastante repertório, né? Não vem do nada. Se você não tem repertório, você vai fazer uma ideia que talvez seja muito parecida com outras que já tem, você vai entregar mais do mesmo, né? E aí não vai ter um destaque o teu trabalho. Mas para você ter todo esse repertório, isso tem um investimento que às vezes a gente esquece de contabilizar, Sim. Né? É quando você resolve que você vai comprar, por exemplo, um maquinário mais potente para você poder operar outros programas para entregar aquele detalhezinho da imagem com mais qualidade para o cliente, que talvez ele nem perceba, mas ele sabe que tem um diferencial ali, né? É quando você vai fazer um curso X aí, uma mentoria de um final de semana em algum lugar, para você aprimorar um detalhe de uma coisa que você viu que os clientes estavam pedindo, que você gostaria de oferecer agora dentro do seu serviço. Né? Então eu acho que todos esses conteúdos, todas essas capacitações também precisam fazer parte, como esse que a gente falou anteriormente, esse em volta da ideia, né? Tudo o que precisa, imagina assim, vamos imaginar um planetazinho aqui e os satélites em volta. Então o planetazinho é a ideia, o que está em volta para fazer essa ideia existir, né? Isso tudo tem que contar na hora de você precificar e dar o valor pro que você tá fazendo. E é isso, a gente vai deixar até para um outro episódio esse aqui do lado da criatividade, mas o ato que a gente está falando aqui é o seguinte, é o ato de venda, né? E é isso, a gente tem que contabilizar tudo isso, tem que colocar tudo no papel e a gente tem que buscar esse conhecimento constantemente para estar preparado para o momento certo também, que vai ser a oportunidade para você vender a sua ideia. Mas se quando chegar essa oportunidade a pessoa não souber do custo que ela tem, né? Do custo que ela tem ou o custo que ela vai gerar só para fazer aquela ideia funcionar, ela vai estar despreparada na hora que ela precisar para vender isso. Então, eu acho que é isso. Então, para a gente vender a ideia, que é uma coisa muito difícil, primeiro é a gente se valorizar quanto a ideia, quanto o criador da ideia. E aí sim, depois a gente começa a vender. Porque um segredo da venda que eu falo para todo mundo, dos meus anos que eu tenho de experiência, assim, a gente não consegue vender algo que a gente não acredita. E muitas das vezes a gente tem aquele sistema de autossabotagem. E a gente não acredita nem na gente, né? A gente sempre se pergunta assim, mas será que eu vou? Será que vai dar certo? Mas ela pode não aceitar. Ela pode dizer não, cliente, né? Sempre tem isso, né? Sim. Pra tudo na vida. Vai lá no brinquedo. Não vou porque eu posso ficar com medo. Cara, é uma negociação que você tá com você mesmo, né? De todos os momentos. Então, assim, a gente só pode vender coisas que a gente acredita, né? Então, é uma dica, assim, cara, não venda coisas que você não acredita, que vai ser péssimo. Você não vai conseguir conectar, você não vai conseguir vender. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, eu não vendo nada. Putz, isso aqui tá horrível. Mas é porque ele não se conecta com a empresa, com a marca, entendeu? Vai vender outra coisa, cara. Mas por quê? Porque você não acredita. Então, primeiro você acredita em você, depois você acredita no produto que você vende. E aí é uma consequência de coisa. Então, a questão da venda, para ela ser tudo é venda. Mas você tem que ir se alimentando do produto. Seja você, seja a marca que você quer representar, seja o escritório que você quer trabalhar, o que você quer para você. E isso sem falar ainda da experiência. A gente tá falando do produto em si. Né? Isso que você falou, ele lembrou até... A gente vai sempre voltando e costurando com outros episódios, porque para vocês entenderem que a gente tem uma linha, né, de criação para os roteiros de cada episódio. E porque aí, quando a gente fala de um tema, você tem um outro background para ir lá atrás, pesquisar, né, e
se fomentar mais ainda desse assunto. Você falou aí da história do acreditar, na ideia, acreditar, e aí eu lembrei do episódio que a gente gravou com o Júnior da Dane-se. Sim. E ele é até um recorte das nossas outras redes sociais, que ele fala assim: acredita no que você acredita. Por quê? Num universo do mercado criativo, e aí, de novo, a gente está falando de todas as possibilidades criativas, a gente está lidando com ideias e o consumo das ideias é sempre para as tendências, né? O que vem depois? O que vem depois? Ou então, o que vamos repaginar agora para que as pessoas queiram consumir? É assim que o mercado de ideias vai se realizando. E aí, pra gente poder fazer isso, a gente tem que acreditar. Porque você imagina, uma coisa é assim, a gente tá aqui, sei lá, eu tô todo vestido de preto, o Vitor também tá todo de preto, porque a gente já tem aí um senso comum na sociedade que o preto é uma roupa mais formal, é uma roupa que te veste bem, você passa ali com uma certa elegância. Se daqui a pouco eu sou, sei lá, um designer de moda, e aí eu penso que eu quero falar que o rosa agora vai ser a cor que vai ser chique, que vai ser neutra, que vai ser elegante, que vai passar, eu tô tentando lançar uma tendência. Se eu não acreditar nessa tendência, ninguém vai acreditar. Provavelmente eu não vou conseguir passar a ideia. É. E aí fica complicado, porque como é que você lançar as próximas ideias, né, sem acreditar de fato nelas? Porque as próximas ainda não foram feitas, as próximas ainda não foram testadas. E aí quem tem que acreditar é quem tá E por trás de propondo. toda grande ideia tem um maluco, né, cara? É. Porque hoje a gente vive uma tecnologia, a gente vive uma evolução gigantesca e muito mais rápida, mas a gente tem que olhar também pra trás, né? A gente vai ver todos os desenhos de Da Vinci, não sei o que, essas maluquices todas da eletricidade. Hoje a gente vive aqui com cheio de aparelho. Foi um doidinho que falou assim, mano, Sim. isso aí vai dar certo, isso aí vai funcionar, né? Um doidinho que eu digo no bom sentido, assim, da gente ter aquela... Às vezes fica até cego pela ideia, né? Sim. Tô falando nesse sentido, assim, da gente acreditar cegamente naquilo, né? Então quer dizer que você vai querer reinventar algumas coisas que talvez não dê certo também, porque hoje o mercado já está mais criterioso, o conhecimento está muito mais difundido, porém, você tem que seguir esse caminho. Acreditar, acho que é o começo para tudo. E é legal, você falou esse negócio de acreditar. Hoje, antes de vir pra cá, eu tava ouvindo um podcast que chama Guerras Comerciais. E aí ele tem vários episódios e ele conta um pouco sobre as grandes batalhas que a gente tem de marcas, né? Sim. McDonald's, Burger King, Adidas e Nike, Uhum. Apple e Samsung. E ele conta vários casos, como as empresas fizeram campanhas incríveis, enfim, é bem interessante. E aí o primeiro episódio que eu tava assistindo, ele fala sobre o enfrentamento que tem entre a Adidas e a Nike, né? E aí ele conta logo no intervalo, lá no início da história, eu não sabia, fiquei bem intrigado com toda a conversa. A Adidas é uma marca alemã. Sim. E quando eles começaram a produzir os tênis, né, na época, era bem perto ali da Segunda Guerra Mundial. Então você vê assim, uma Alemanha nazista, aí eles vão ali para perto dos jogos que aconteceram em Berlim, e aí era toda a ideia do Hitler de mostrar a superioridade de atletas arianos brancos, né, perante o mundo todo. Uhum. E aí o cara tava querendo vender os sapatos dele, você vê, é uma empresa alemã, e o cara falou assim, cara, ninguém tá me dando espaço aqui, peraí. Ele viu que tinha uma pessoa, um corredor norte-americano, eu não vou me lembrar agora o nome dele, mas que ele estava muito bem cotado porque ele vinha vindo bem nas provas. Ele falou, quer saber? Eu vou naquele ali pra ver se ele topa. Apresentou o tênis que ele tinha na sacolinha e falou assim, você não quer usar o nosso tênis? Mas o cara testou e falou assim, não, gostei disso aqui, vou correr. E aí no que o cara correu, ele ganhou todos os prêmios. E aí tem todo o caos que foi criado, porque era um atleta, né, negro e norte-americano, a Alemanha tentando mostrar a todo mundo assim, que ela era superior, perdeu todos os prêmios no próprio país, todas as medalhas do país dela. Sim. E uma empresa de lá que fez o tênis do ganhador. E aí foi quando a coisa fez pum, aí a Adidas começa com o lançamento. Então você vê, olha da onde que vem esse poder de você acreditar numa ideia que você tem. Porque você tá fazendo um tênisinho ali no fundo de quintal. Gente, mas é lembrar que tudo começa pequeno, né, cara? A Nike também, o cara vendia no carro, né? Era embaixo da arquibancada, foram os primeiros tênis da Nike que foram vendidos, né? E aí ele olha, nós estamos assim, falando, né, de empresas assim, que hoje são, cara, sim, não tem nem história, comparação. né? Então, e começou assim, aí, às vezes o cara aqui começa a fazer um negócio pequeno, aí com primeiras dificuldades, cara, tipo, isso aqui não era pra mim. E aí é que tá esse poder de você acreditar, né? De você pegar a ideia, que até então, até o material do tênis que ele montou não tinha muito a ver com o que era produzido na época, os sapatos tinham madeira, devia ser uma loucura o sapato, né? Você andar, toque o negócio reto.
E aí ele tem outra ideia, uma coisa mais flexível, né? E aí ele monta e fala, calça aí, vai logo no corredor das Olimpíadas, super cotado, o cara topa e aí vira o que vira depois, né? Claro, a gente tá resumindo aí vários anos em alguns segundos de Mas é só pra conversa. gente tomar como referência, porque os grandes deram certo, são cases de sucesso imenso. Eles foram pequenos um dia, Foram né? pequenos um dia, né? Então, assim, é pra gente começar, digamos, daí, e a gente também não pode parar, assim. Eu falo assim, a gente não pode parar, né? A gente pode até ajustar as velas, só não pode deixar o barco parar, entendeu? Porque, assim, mudar as velas também, o caminho, o rumo, não tá errado, né? Não é isso. É só você ter um objetivo pra frente e falar, bicho, se tá vindo uma tempestade ali, vamos desviar pra cá. Porque isso é a vida, né? É como a gente... Vou voltar aqui no nosso bordão, né? Não tem milagre. Não tem milagre. E até porque tem coisa que você controla, que aí é o que é previsível, e tem coisa que não. Tivemos uma pandemia aí que a gente não teve como controlar. E aí, que assim, bagunçou todo o mercado de todo mundo. E não vida. adianta você falar, mas eu vendo balinha. mas eu vendo... Foi de cara, todo mundo. Então, assim, né? Então é isso que eu tô dizendo, no mercado geral. Então, assim, como é que faz? Como é que você reinventa? Como é que as coisas, né, se sobreviveram? Então, a gente tem que também parar e pensar também em 200 mil coisas, porque você tem que tirar proveito dessas pessoas que conseguiram passar esse transtorno, né? Sim, foi sim. mundial. Então, cara, vamos olhar para si primeiro, pra gente entender nosso valor, ver o que a gente consegue agregar. E aí, cada mais, agora você puxou esse ponto da pandemia, até me bananei o que eu ia falar aqui, porque a gente tá falando só de preço, né? Não, então era isso que eu ia puxar. Falei E a pandemia ainda trouxe uma coisa que é o seguinte, ela ainda intensificou a visão de valor. Porque hoje o valor agregado, só te cortando aqui rapidinho, é que o valor, hoje ele está muito mais atrelado à experiência. E pós-pandemia, nós ficamos muito mais sensíveis e suscetíveis a querer viver essas experiências. Sim, todo mundo com medo de morrer, né? Vou morrer amanhã, eu vou viver a vida hoje, né? E aí segue. Porque a única certeza que a gente tem é a morte, né? Que foi duro para muitas pessoas e tal. Beleza. Desculpa. É isso aí. Mas eu digo assim, então assim, isso gera a insegurança, né? Gera na gente assim, a vontade de fazer e topar outras coisas que talvez antes da pandemia a gente não conseguiria emplacar. Né? Só que também a pandemia te obrigou a ter coisas mais interessantes quanto a atendimento como produto, Sim. né? Agora, pós-pandemia, as pessoas estão voltando-se para um olhar diferente para todos os produtos, né? Olhando mais para o mundo, olhando mais para as pessoas, olhando mais para outros valores que talvez antigamente a gente tinha, mas não era o centro das necessidades. Pulava isso e segue a vida, né? E aí eu acho assim, então a gente falou aqui de como vender esse produto, ideia, e a primeira coisa que o Vitor trouxe foi de acreditar, isso é muito importante, mas a gente ainda acha, né, e por isso que a gente parou para poder reutilizar desse jeito o episódio, que acreditar é um processo que você precisa, né? Enquanto pessoa fala assim, eu vou acreditar nisso, mas só isso também não funciona, porque a gente precisa de método para as coisas. Não dá pra joga pro universo e fala, espera quando vai cair. Não, a gente precisa de um método. E aí um desses métodos, o que o Vitor começou a falar aqui, é a gente entender bem entendido a diferença de custo, de preço, Sim. e a diferença de valor. Quem gosta do conteúdo tipo esse que a gente está propondo aqui, de venda de empresários, né, de empreender, provavelmente já deve ter se deparado aí com diversas definições e pessoas explicando isso. Para muita pessoa talvez já seja um conteúdo assim que já sei. Mas a gente sabe que tem gente que não sabe. E a ideia é essa. Então a gente vai, nem que a gente esteja sendo repetitivo, a gente vai agora tentar aqui, né, trazer um pouco dessa definição do que é o preço e do que é o valor. Porque aí a gente começa a entrar num método para você poder conseguir ter técnicas que vão te ajudar a vender as coisas, além de apenas acreditar nelas, que também já é um passo muito importante. Quer definir? Pode prosseguir, eu vou complementar. Então vamos lá, então preço, né? O que a gente pode entender por preço? O custo, né? O valor é a coisa do dinheiro ali que a gente tem para definir quanto aquele produto, quanto aquele serviço ele vai custar. Então, por exemplo, eu tenho aqui este copo, lindo e maravilhoso. Do Universo Arc. Quanto custa esse copo? Vamos chutar aqui que esse copo custou 50 centavos para ser produzido. Sim. O plástico lá na usina foi estrudado, virou isso aqui, eles fazem trilhões por minuto, eles conseguem vender isso aqui para o fornecedor a 50 centavos.
Aí o fornecedor, ele tem diversos copos lá e ele não tinha um branco, que é esse aqui. Ele fala, opa, peraí, tem um copo aqui que é diferenciado. Tem um plástico mais rígido, é um pouquinho mais duro, tem canudo que os outros não têm, tem tampinha para o líquido não cair. Então, eu comprei por 50, que é o preço, Sim. mas eu acho que ele tem mais valor do que isso. Então, eu vou vender ele por 2, né? Sim. E aí tá lá para vender por 2. Aí vem uma terceira pessoa e fala, mas e se eu pegar isso aqui e botar uma logomarca incrível, entregar para a pessoa e falar, olha esse copo único exclusivo da sua marca. Eu vou vender ele por R$50. E aí provavelmente a gente vai pagar. Não foi isso que a gente pagou, mas eu pagaria. Então o que acontece? Olha da onde a gente sai, lá do preço, né? É o custo da coisa, né? Quanto aquilo custou para ser feito, até o valor, ou seja, o que aquilo ali pode gerar de experiência, de sensação, de sentimento para a pessoa. E aí a gente retoma lá no início do episódio a história do intangível, né? O custo, o preço, ele é tangível. Você consegue dar um valor. Custa 50 centavos, custa $2, custa 3 sacos de batata, custa e isso beijo. você está sendo bem resumido, né? Porque isso a gente tem transporte, tem matéria-prima, tem processo, né? Não, só tô dizendo essa questão, vai falar, você esqueceu. Mas não, a gente só tá resumindo para serem mais porque senão você fica doido, né? Não, e aí depois a gente vai pro intangível, o valor. Que aí porque aí você imagina um copo branco desse sem um adesivo, ele é só mais um copo branco. Agora não, ele é um copo da Universo Arc. Então ele cria um valor para a marca. Mas e você que tem a sua marca, que tem a sua logo, que você tem a sua identidade? Isso agrega valor, né? Pega vou voltar aqui. Pega um tênis branco sem a logo. É um tênis branco. Aí você coloca o swoosh, que a gente está falando dos tênis aqui, né? Vira Nike. Sim. Então você agrega um valor só pelo desenho. Eu aprendi que o nome daquele negócio Swoosh. Isso aí. Não sei sobre direito, mas é isso. Eu aprendi hoje no episódio. Pois é. Então, aí vira um tênis com um valor agregado. Por quê? Porque ele tem uma tecnologia por trás, tudo essa história que a gente já contou, tá embarcado no swoosh. Sim. Né? Vamos até dar mais exemplos aqui. Então a gente fez uma explicação rápida, agora a gente vai com alguns exemplos pra gente tentar entender melhor ainda. Me fala alguma coisa, Vitor, que você compra, que você adora, que as pessoas olham e falam assim, que porra, por que você gastou esse dinheiro com isso? Qual o seu problema? Fora meus carrinhos, milhões que eu tenho? Você gasta dinheiro com carrinhos? Eu gasto. Que porra, por que você gastou dinheiro com isso? Porque, cara, eu sou Que carrinhos são esses? Cara, eu tenho de tudo, assim. Eu tenho Hot Wheels pequenos que eu faço coleções de filmes. Você não deixa seu filho pegar? Não, às vezes eu tenho uns 2, assim. Pai tóxico. Não é isso. Não é isso, é um pai que educa assim, filho, olha, tem coisas que podem, tem coisas que não podem. Entendi. Os meus carrinhos não podem. Essa questão de valores. É ensinamento de valores, entendeu? Investimento. Aí, assim, eu tenho carrinhos de filme, né? Que eu faço coleção, porque eu gosto muito você falou agora, né? Que eu gosto muito de carro. Então eu vibro muito com isso. Eu tenho coleção do filme, dos carros. Então, pra mim, tem um significado, né? De ter o carrinho que eu gosto mais. Por exemplo, eu tenho uma loucura que, assim, todo carro que eu já comprei, eu tenho uma miniatura. Que eu gosto de ter. Então, assim, eu tenho miniatura do Senna, que eu vou atrás, porque eu sou muito fã das corridas. Então, assim, é coisa que eu não falo. Cara, tá bom. Legal. Aí, quando eu viajo, eu entro nos lugares e fico, cara, cadê aquele carrinho? É besteira, mas eu gosto. Então, assim, tem essas coisinhas que a gente gasta à toa, assim, né? E aí, por que você gasta com isso? Vem por essa emoção, por esse entusiasmo, né? Por ser entusiasta automobilístico. Então, tem modelos que a gente ainda não consegue ter no real, né? Então isso vai ter na miniatura, vai ter na conexão com o filme, vai ter na conexão com algum tivesse o dinheiro, teria no real. Se Deus quiser, um dia, né? Então, assim, você também, isso, essa parte do intangível, também você pode ter lá tangível, porque eu compro o carrinho, mas é um sonho que eu tenho ali de um carro de milhões aí, mas que tem um significado. E os dos filmes também, são filmes que eu gosto, que eu me conecto, eu vou lá e tento achar uma miniatura. Praticamente quase todos que tem carro, né? Então, assim, filmes que fazem sentido pra mim, que é isso que você falou da experiência. Então, aquele filme trouxe algo pra mim que me conecta com aquela marca, com aquela venda que ele fez pra mim, e eu vou e compro. Eu gosto. E você? Você agora tem que falar, você botou um aperto aqui agora. Não, eu falo, assim, eu já tive algumas coisas que hoje não fazem mais parte, assim, coisa também vai passando essa fase, assim, tem... Fora as meias, que você tem zilhões de meias. Mas a meia, assim, eu tenho várias meias, mas... eu tenho várias meias. Não tá aqui, essa tá é aqui. GT, tenho várias meias, essa é de ET. Mas, bom, tem a ver. Eu gosto muito de consumir coisas de moda.
E aí, coisas de moda eu não tenho problema de pagar nada. Então, por exemplo, exposição sobre moda, eu vou. Filme que tiver, eu vou assistir. Se existe alguma coisa, alguma peça, algum estilista que eu gosto muito, por mais que eu nem vá ter a peça pra usar, mas ter a peça, assim, como uma peça de arte, você pega um sapato e bota numa caixa de acrílico, assim. É uma coisa que eu consumo e que eu gosto. Então, gosto de fazer muita roupa, assim. Peço para um designer fazer uma roupa pra mim, mando fazer. Sim. E por mais que eu saiba que vai sair mais caro, saber que o processo foi feito pra mim, na minha escolha, na minha medida, sim, com a minha padronagem e tal. Então, isso pra mim é uma coisa que tem muito valor. E aí eu pago por isso. Enquanto tem gente que fala assim, é só uma blusa, é só um short, né? Então, eu acho que vai por aí. E assim a gente começa a entender aonde que vai, por exemplo, não sei se pra você que tá nos assistindo aí, se pra você carrinho de miniatura faz alguma diferença na sua vida, nem se roupa faz alguma diferença na sua vida, mas talvez... Mas alguma outra coisa vai fazer, né? Que se conecta... Cerveja, tem gente que é fanático, paga uns rios de dinheiro em uma cerveja. Então a nossa amiga que tá até por aqui, né? Que ela faz todas as coisas de cerveja. Milhões de cerveja, ela faz até coleção de todas que ela bebe. Exato. E faz marcação. É mesmo, a Andressa faz coleção de cerveja. Aí ela faz um check e tal, isso faz pra ela, isso tem um sentido, né? Sim. Então isso agrega muito pra ela. E outra coisa que eu também não tenho problema nenhum de gastar, viagem. Mas não gastar na viagem, gastar para fazer a viagem. Então, assim, não me importa onde vai ser. Então, mas aí vocês têm que perceber que é isso. Tudo que a gente falou aqui acaba que ela traz um efeito emocional, talvez. Porque vão ser as sensações, os lugares que você vai visitar, e o que isso vai te também... Como você falou, vou viajar, vou pegar embasamento cultural, vou ver lugares, vou conhecer outras culturas. E aí o carro me conecta com o filme, que me conecta com aquele momento, com aquela cena, né? Com a questão... Então, são sempre momentos, igual... Então é isso que vocês têm que entender, que isso a gente está agregando muito valor na peça ali, que pra gente faz um sentido, né? É a mesma coisa quando a gente fala do design, da arquitetura ou do interior. Eu sempre falo isso para meus clientes. Todos os projetos que eu faço, eu gosto de ter peças também, que nem sempre eu coloco todos os mobiliários, todos os decorações. Porque como a gente também lida com elementos vivos, que são as casas, eu sempre falo que é um elemento vivo, porque, igual, eu tenho um filho, né, de 2 anos hoje, e, cara, minha casa se transformou muito. Porque vai mudando isso. Então acaba que você adquire coisas. Não, você adquire coisas, né, que fazem sentido para aquele momento. Então nem em projeto eu gosto de colocar tudo muito congelado, porque você viajou, sei lá, qual foi a última viagem que você fez mesmo? Que você foi pra Janeiro. Aí você traz um bibelô de lá, traz um quadrinho que faça sentido para aquela viagem que foi interessante para você. Você vai criando narrativas, histórias, que às vezes é uma besteirinha, né? Igual eu tô falando assim, me vem aqui na cabeça, tipo, imã. Que é coisa que é mais relacionada. Não, ok, mas que é coisa mais relacionada. A pessoa tá lá, quer levar algo porque acha que a pessoa que não foi viu a mesma coisa que ela viu, que ela se encantou com o lugar, e quer levar algo para representar a emoção que ela teve lá. Sim. E sente necessidade de levar algo para a pessoa, entendeu? Mas quem recebeu talvez não vivenciou a experiência dela e faz igual você. Ai, obrigado. Não, eu tenho vários imãs. Não, eu sei, mas eu tô dizendo, mas às vezes você é um imã, tá, mas a pessoa não sentiu a mesma emoção que você. Sim. Então pra ela às vezes não faz tanto sentido quanto pra você. Você acha que tá abafando entregando um imã, trouxe você. Mas a outra pessoa não vivenciou. Pra ela não faz sentido, é só um Então nessa relação, só pra gente retomar também a questão de preço, é isso. Então eu acho que a viagem é um bom exemplo também. Qual que é o preço, né? Tem o preço da passagem de avião, da hospedagem, de onde você vai comer. Não, você vê, e aí a experiência é algo que você vai conectar tudo isso. Enquanto você estiver viajando. Você sai pra algum lugar, você topa ir num restaurante, você deixa lá, sei lá, 200 conto num prato de comida. E aí na sua cidade você fala, o quê que eu vou pagar 10 reais esse cachorro quente caríssimo? E aí você fala, mas você pagou a mesma coisa em outro lugar, assim, só porque você tava, né? É o valor que a experiência dá. Exato. E aí, então vamos lá, a gente tá se aproximando daqui a pouquinho aqui do final desse episódio. Então vamos fazer aqui um resumão, um comeback aqui pra gente ir finalizando e te dar ali um norte, de novo, como a gente falou, com método para as coisas. Então a gente falou, explicou um pouco do que é preço, explicou um pouco do que é o valor, para te dar essas ferramentas para você, na hora de olhar para o que você vende, se é projeto, se é camiseta, se é foto, se é fazer cabelo, se é fazer maquiagem, coisas criativas, né? A coisa criativa que você vende, depois que você entender os preços que fazem parte dela e entender quanto que aquilo ali pode ser de valor para outra pessoa, aí você começa a entender quanto que aquilo pode custar, né? Muito alto, mais ou menos, um preço médio, não importa. Mas aí vem agora o desafio principal, e aí é assim que a gente quer tentar encerrar o episódio.
depois que eu entendi meu preço, depois que eu entendi o valor do meu produto, como que eu faço as pessoas entenderem isso? Porque é isso, eu entendi, ótimo. Eu tô aqui entendendo o que que eu faço e quanto isso deve custar. Mas como que eu faço as outras pessoas entenderem a mesma coisa que eu, né? Que histórias que eu tenho que contar, o que que eu preciso fazer? Quer começar? Não, então, assim, eu acho que a gente permeou um pouco isso, mas o que acontece? Nesse processo, depois que você fez essa jornada, eu acho que a gente, como é que eu posso dizer? A gente começa a ter que até mostrar todo esse processo para as pessoas, que acho que é uma forma muito boa. Por que que acontece? Primeiro você tem um autoconhecimento, você agrega ali no seu material que você pode vender, você agrega qual é o diferencial, qual é a experiência que vai ter essa pessoa, né? Mas aí, para você começar a aplicar isso e a pessoa também acreditar, você tem que saber juntar todas essas pecinhas anteriores para botar tipo na mesa e falar, olha, eu vou te oferecer tudo isso neste valor, porque eu te entrego todo esse conhecimento aqui, né? Então, o hot dog, custa tanto por quê? Porque esse pão é diferente, porque a salsicha XYZ e não sei o que. Então, você tem que mostrar para a pessoa também, porque a pessoa não adivinha. E hot dog tem 200, projeto tem 1 milhão, carros tem zilhões. Mas, e aí? Então, quando você começa a conscientizar ela do processo que você tem, né, até às vezes do custo que você tem, você consegue iniciar um trabalho de mostrar a sua importância para ele. Qual a diferença que você vai fazer na vida dela? É uma propaganda, que é o quê? Uma venda. Você tem que se vender. Você tem que falar, olha, tá vendo tudo aquilo que eu estudei? Então, custa isso. Por quê? Porque eu vou te entregar isso, que eu vou fazer aquilo outro, que a gente vai fazer isso aqui. Então, tudo é uma venda. Então, aí a venda, ela começa a concretizar a partir daí. Mas você tem que... Se você não começar o ato da venda, você não consegue nada. Sim. Então, não é mais ou menos isso? Ou que... Não, acho que é isso. Eu vou até dar o meu exemplo pessoal de como foi que eu comecei o processo dentro da HC para ter coragem de vender os projetos que eu estava querendo fazer e que até então eu não sabia como cobrar. E aí eu vou desde o iniciozinho da experiência, que é desde quando a pessoa te contacta para você conversar com ela. Então, como é que você fala com essa pessoa no telefone ou no WhatsApp hoje em dia, né? Nesses aplicativos de conversa. Qual que é o tempo ali que você dedica à pessoa para poder tirar as dúvidas dela, se disponibilizar. Uma outra coisa que eu faço, que muitos clientes gostam e que normalmente eles vão separando ali, né? Os profissionais com que eles querem trabalhar ou não. É a disponibilidade que eu tenho para atendê-los em horários que às vezes não são comuns. Não, tudo bem, mas aí... Vamos dar um break aí que eu quero dizer. Mas eu entendi. Mas aí eu até quero que você fale mais sobre esse processo, mas é isso, assim. Mas, de qualquer forma, você começou uma venda para ele entender quem você é, para ele poder chegar em você. Sim. Então, o que eu falei, ele é um processo um pouquinho antes, né? Porque, assim, quando ele chegou até você, que você... Aí você começa um atendimento, eu tenho certeza que antes dele chegar em você, você já realizou uma venda pelo seu Instagram, pelo seu site, pelos seus trabalhos que você já realizou. Então, você já começou a se vender. Você já se propôs a mostrar Sim. o que você tem para oferecer para ele. Sim. E aí, nós vamos entrar na experiência do seu trabalho. Mas você já se vendeu para ele, né? Então, assim, a gente já uniu o conhecimento, já uniu o seu valor. E aí, agora a gente começou a vender para ele já. Ele pescou essa ideia e falou, Rick, então vem e faz um negócio pra mim. E aí você faz um processo interno, isso é só pra pegar isso aqui, que é um processo, mas porque eu acho um processo para você poder vender da essa experiência. Continuidade de valor, o valor que você acabou de falar é o valor que ele apreendeu de acordo com várias coisas que eu fiz indiretamente, não era para ele, Sim. era para pessoas. E chegou nele, Sim. legal. Mas aí quando ele vem pra mim, pra ter o contato, aí eu preciso continuar a experiência Sim, de valor. Claro, exatamente. E a experiência de valor vai nesses pequenos pontos, né? Como você apresenta um orçamento, né? É o tempo que você dedica numa reunião com o cliente, ele entender que você tá ali presente para ele, para poder, olha, tá aqui comigo, prestou atenção no que eu falei, anotou tudo, Exato. Veio com ideias de acordo com o que eu tinha conversado. Então, esse cuidado que você dá, pelo menos no caso aqui do meu escritório enquanto projeto de arquitetura, esse cuidado que você dá desde a primeira ligação com um cliente, até como você vai apresentar o orçamento, Sim. até os projetos que você separou porque são projetos parecidos com o daquele cliente, para ele entender que você tem uma experiência anterior naquele tipo de projeto. Quando você chega no valor, você já foi fazendo uma construção ali. Aí a discussão mais não é tipo quanto custa, é como vai pagar. É à vista, é dividido, né? Perfeito. Você vai me dar uma a mais porque você gostou muito, entendeu? Perfeito. Eu sempre falo o seguinte, na venda, cara, se o cara questiona muito
o valor final, é porque ele não entendeu o seu processo. E aí você precisa gastar mais tempo explicando. Por isso que as reuniões precisam ser mais longas nesse início. É por isso que a gente sempre fala, gente, o processo. de dar valor no processo. Sim. A gente vem as 2 temporadas aí falando pra todo mundo, se educar e educar o cliente, que a gente tem que entender o valor do processo. Você não vai no restaurante, você não espera lá quantos minutos pro seu prato ficar pronto, né? E aí você não pode esperar pouco, porque senão às vezes a comida não vem com um capricho, com um detalhe que precisa, a cocção certa, mas também não pode demorar demais. Porque senão você se irrita, vai embora, porque a gente com fome fica estressado. Então, tem um time. Para tudo tem um time. Então você tem que entender o time do seu negócio. Mas quando você constrói isso, igual você falou, é muito bom, porque quando você já apresentar o valor, vai se justificar, né? Então, independente do ramo que você esteja, é isso. Ache seu time, veja os seus processos, coloque na ponta do lápis. E quando você explicar tudo isso, você for juntar tudo, agregar o seu valor, cara, eu tenho certeza que você vai melhorar 200.000% na venda. Sim. Porque a gente já teve vários clientes assim, que, cara, eticamente a gente não fala de outros, né? A gente fala da gente. Mas a gente já até conseguiu converter, né, projetos um pouco com valores mais agregados de outras pessoas. Mas assim, cara, eu não sei o que ele vai te entregar, mas eu te entrego isso. Aí a pessoa fala assim, nossa, eu tô até com medo de fechar a conta, porque eu não sei o que o outro vai entregar. Sim. Eu falei, olha, então é mais ou menos isso. Então a gente tem um padrão e a gente consegue entregar isso. Então é mais ou menos essa estratégia, né, que a gente tem montado de processo para você tentar vender melhor. E aí até melhora a sua taxa de conversão. Sim. Porque quando você entende melhor o seu cliente, é até bom a gente só fazer uma desses. Quando você entende melhor o seu cliente, a gente sempre brinca isso. O vendedor, né, vende para curar a dor. Então ele tem um problema. E hoje a gente vive nesse mundo muito fast, muito tudo para ontem. Então a gente desvaloriza o processo. E um dos processos melhor para o vendedor tá que nós temos que escutar. Eu acho que falha muito isso também. Todo mundo que eu converso às vezes de venda falha no escutar o problema do cliente, né? Porque se você não escuta, você não consegue saber a que ponto que você tem que entregar, aquilo que você falou, aquela preparação desde o primeiro contato até o que você vai mostrar para ele chegar no valor final, você não consegue conectar ele, porque a gente tem um mal absurdo que é não escutar, a gente quer falar muito. Hoje tudo, as pessoas estão muito rápidas, se envolvendo demais e elas não querem ouvir o próximo. Cara, você chega assim, eu já cansei de ver assim, fala, cara, você tem uma calça azul? Não, mas eu tenho essa preta, eu tenho aquela roxa, eu tenho... Não, eu quero uma azul. Você até pode tentar convencer a mudar, mas assim, primeiro, poxa, olha, eu não tenho uma azul, só azul mesmo que eu sou, queria. Né? Exato, então assim, a gente não escuta, e é o que eu falo. Outra coisa assim, em relação a como você passar esses valores para o seu cliente, como você se vender, além de escutar, lembre-se que tudo é um diálogo. Então você sempre, as pessoas na hora de vender, às vezes elas se afobam também. Olha, eu não tenho, mas eu tenho essa, mas eu tenho aquela, mas... Aí as pessoas elas vão se perdendo no processo da venda, né? Então, se você quer azul, olha, senhora, eu não tenho azul, seria só isso, tal, que você quer. Então, a gente processar esse time também da venda é interessante. Às vezes as pessoas dão, até eu falo assim, às vezes eu já vi gente que fala assim, ó, custa tanto. Aí o cliente só pensou, ele, não, mas ó, você pode pagar em 30 vezes. Aí o cara, mas eu te dou um desconto. Gente, calma. Dá valor a você mesmo. Espera a pessoa pensar. É um diálogo. Ela responde, você dá uma resposta. Diálogo, cara. Você não abre a boca enquanto o cara não te responder. Cara, aqui, ó, custa 100 mil, cara. E aí? O quê? Né? Fica quieto, cara. Deixa o cara responder. É um processo de venda. É um processo. Assim, ele tem que pensar às vezes. Às vezes o cliente tem que... Mas a gente que tá na posição, às vezes, de venda, a gente não para pra pensar no cara. A gente quer, às vezes, conectar a venda rápida. Cara, calma. Então... Por quê? Porque se você tem fé no seu taco, você tem que, mano, tô aqui, isso, vamos lá. Porque eu tenho certeza que todo mundo vai negociar, todo mundo tem suas margens, todo mundo vai ter um ponto da curva que pode chegar, mas a gente vive num mundo muito afobado de todo mundo querer conectar e as vendas estão se perdendo nos mínimos detalhes, entendeu? E aí a taxa de conversão vai lá embaixo, ninguém consegue converter, ninguém consegue agregar o valor certo, né? A gente vê que grandes marcas de posicionamento, que a gente já falou algumas aqui, cara, o preço é esse. Quer pagar, paga. Não quer, meu amigo. Você não é nosso cliente. E não tem nada de errado nisso.
A gente também tem que entender isso. Eu sempre falava isso, eu trabalhei já em algumas empresas no ramo de planejados, cara, que eu falava pra galera, cara, não é meu nicho competitivo. Não é meu nicho competitivo. Eu apresentava um preço, cara, fulano, ciclano, sim, mas não tá no meu nicho, não tem a mesma estrutura, não tem a mesma capacidade de produção, não tem o mesmo material. Então, assim, a gente também vive um mundo muito acelerado e muito comparativo aos outros. Que, cara, não pode. A gente tem que ter o nosso... Eu, no Estúdio Grimaldi, eu tenho, no meu escritório, eu tenho um parâmetro, eu tenho um custo diferente do teu, que é a HC Arquitetura. E nem por isso eu deixo de aplicar os meus custos, meu valor e tudo. Né? A gente trabalha junto em muita coisa e a gente sabe entender o momento de cada um, né? Sim. Então, acho que é mais ou menos isso. Acho que se dá para dar um resumão de como você melhorar seu processo, se é uma ajuda ou o início, né, para você parar pelo menos e se conscientizar, acho que é bem, mais ou menos por aí, né, Henrique? É isso aí. Então a gente vai encerrando esse episódio aqui por hoje. A gente vai agradecer novamente ao Sou Mais Estiloso, que está oferecendo aí essa temporada, essa terceira temporada do Universo Arq. Convidamos vocês aqui a estarem com a gente e acompanharem as nossas outras temporadas. Lembrando que a gente está em várias redes sociais. A gente está no YouTube, onde você pode assistir aqui esse videocast. A gente também está no Spotify, que aí para quem curte mais ouvir ao invés de ver, é tranquilo, a gente vai estar com esse mesmo conteúdo lá. E você também pode seguir a gente nas redes sociais, Instagram e também no TikTok com @UniversoArq. No Instagram ele tá UniversoArq _, tá? E só para fazer até um gancho, que a gente tá falando de vendas, né? Quando você entrar no nosso Instagram, a gente tem um link lá, que você, quando acessa o link, ele tem todas as nossas redes sociais, né? E inclusive nós temos uma pasta que chama Universo Drive. Isso. E falando em vendas e preço, valor, né? Já tá disponível lá, grátis, tá? Free para todo mundo. Valoriza, viu? A gente já disponibilizou uma planilha de auxílio para vocês como precificar um projeto. Então lá tem para vocês preencherem, né, com os gastos de vocês, os gastos fixos e variáveis, que é para você entender o quanto você custa, quanto que o seu produto custa, quanto que a sua empresa custa, e ainda você consegue mensurar os valores, que é o quanto que você precisa lucrar, o quanto que você precisa para ter um investimento futuro, o quanto de tempo que você vai ter, qual experiência que você vai proporcionar para ele. Então é legal também. Então, só para vocês saberem, nesse link está disponível já, tá? Só você entrar lá, acessar o Universo Drive, tá dentro do nosso Instagram, e vocês vão pelo menos ter um partido e começar a fazer esses cálculos e ver o quanto que é o custo e o valor de vocês. E a ideia vai ser sempre essa, terminando um episódio que a gente tem um conteúdo físico para oferecer, ele vai para nossa pasta no Universo Drive, vocês vão poder acessar e colocar em prática o que vocês estão ouvindo a gente aqui falar, né, para poder começar a rodar. É aquilo, todo mundo a gente sabe que tem um processo e que pode ser mudado. Porém, a gente está aqui tentando trazer o primeiro pontapé, né, o start, para vocês pegarem e daí só deslanchar. É isso. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado, gente. Até mais.